Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente está tratando sobre os contratos especiais de trabalho e a gente vai falar hoje de um tema que é o trabalho do estagiário. Como a gente está aqui num curso de técnico de serviços jurídicos, muitos de vocês que estão aprendendo aqui essas leis e toda essa legislação e toda a necessidade de um escritório, por exemplo, né, um técnico em serviço jurídico, vocês vão ter um currículo muito especial para uma prestação de estágio, por exemplo. Então, se você está fazendo direito e está fazendo esse curso, é provável que você vai sair na frente na hora de você apresentar um contrato, um currículo e tentar um contrato de estágio. E aqui a gente está trazendo para vocês a lei do estagiário, como funciona a regra de trabalho, o contrato do trabalho do estagiário, tá? O trabalho estagiário, ele também não tem a sua disciplinação lá no CLT, mas ele tem uma lei específica, que é a lei número 11.788 de 2008. E essa lei, ela autoriza as empresas a admitir estagiários em suas dependências, segundo condições ajustadas com a instituição de ensino. Então, as empresas contratantes, elas têm que ter algumas condições que são ajustadas com a própria instituição de ensino. E qual que é a definição do estágio? Está lá no artigo 1º da lei. Estágio é ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais de ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, essa é a previsão do estágio, é preparar aquele estudante, ainda que ele seja de uma educação superior ou educação profissional, ele está aprendendo um certo tipo de profissão, desenvolver o que ele vem aprendendo em teoria na prática. Seria mais ou menos isso, é estar dentro do ambiente de trabalho para o qual ele está sendo preparado a atuar, já aprendendo ali na prática como funciona a sua função que ele vai assumir após concluir o seu estudo. E os estudantes que podem fazer o estágio? Como a gente viu lá no artigo 1º, a lei do estágio, né, ele prevê quais são os alunos lá que vão ser estagiários, né, comprovadamente que frequentem curso de educação superior, ensino médio, educação profissional, nível médio ou superior, ou ainda as escolas de educação especial. E em qualquer desses casos, é necessário que o estagiário esteja matriculado e frequentando efetivamente as aulas. Ele não pode estar faltando todas as aulas para poder trabalhar, por exemplo, né? Então ele não pode, se ele não tiver frequência às aulas ou tendo acabado o curso, não será estágio, sim um emprego regido pela CLT. Então esse estagiário ele tem que estar frequentando as aulas, porque se ele não estiver frequentando a aula, ele não pode ser considerado um estágio, um estagiário, ele vai ser considerado um empregado seletista, um empregado que deve ter a sua carteira de trabalho assinado. E também ele não pode deixar de ir às aulas para fazer a prestação de serviço. A prioridade aqui para a lei do estágio é que esse estagiário esteja de fato estudando, né? O trabalho é preparação para aquilo que ele vai assumir após finalizar o seu curso, tá? E qual que é a natureza jurídica do vínculo do estagiário? Ainda que a natureza obrigatória, está lá no parágrafo 1º do artigo 2º, o estágio ele não cria vínculo trabalhista, tá? Vamos ver aqui, ó, artigo 3º, o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto na prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, tá? Observados os seguintes requisitos. Então, para não criar esse vínculo trabalhista, é necessário ter alguns requisitos. E aí a gente tem aqui, ó, matrícula e frequência regular do educando, né, do estagiário, em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino. Então, um dos requisitos é matrícula e frequência regular nos cursos em que ele está estudando. O inciso 2.
celebração do termo de compromisso entre o educando, o estagiário, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, ou seja, aqui é a celebração de termo de compromisso entre estagiário, a empresa que contratou esse estagiário e a instituição de ensino que ele estuda. Inciso 3, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Então, nesse termo de compromisso que é firmado aqui, é necessário que o que ele esteja trabalhando, de fato, as atividades que ele esteja desenvolvendo na empresa, devem estar previstas nos termos e compatíveis principalmente também com o que ele vem estudando, tá? E quais são os direitos do estagiário? São aplicados os direitos que estão previstos lá no artigo 10 a 14 da Lei de Estágio. E vamos ver primeiro aqui no que tange a jornada de trabalho. Está lá no artigo 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatíveis com as atividades escolares e não ultrapassar. Então não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental e na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Então, nesses casos aqui, não pode ultrapassar 4 horas diárias ou 20 semanais, tá? 6 horas diárias e 30 horas semanais nos casos de estudantes de ensino superior, educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Então, nesses casos, já são 6 horas. Parágrafo 1º. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Então aqui é uma possibilidade de ter esse estagiário por 40 horas semanais, nos casos em que existe essa programação. Então não vai ter aula presencial, então vai se trocar essa aula presencial. Isso a gente vê muito sobre aquelas grades de estágio obrigatório, por exemplo, e aí, neste caso não são aulas presenciais, são aulas em que ele está aprendendo a função, e aí está lá no projeto pedagógico ou ainda na grade curricular deste aluno, né? Parágrafo 2º. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas, e aqui a gente chama de prova periódica, tem lá a prova bimestral, prova mensal, então é isso que o parágrafo 2º quer dizer. Então, se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estagiário será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. Então, aqui quer dizer o seguinte, aquele estagiário que ele presta 4 horas de serviço diário, e ele está naquela semana de provas. Na semana de provas, esse estágio pode ser reduzido pelo menos à metade. Então, ao invés de ele trabalhar 4 horas diárias, vai trabalhar 2 horas, sair 2 horas mais cedo para poder estudar e ter esse tempo de estudo, porque a previsão do estágio é focar no ensino, mas aprendendo a função. Então, aqui, quando tem prova, estagiário pode sair na metade do tempo, tá? Qual que é a duração do estágio? E aí a duração está no artigo 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, ou seja, na mesma empresa contratante, não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estágio portador de deficiência. Então, aqui o estágio ele tem a previsão de 2 anos de contrato, tá? E como que funciona a bolsa de estágio, ou seja, a remuneração do estagiário? Está no artigo 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como do auxílio transporte, na hipótese do estágio não obrigatório. Então, no caso de estágio não obrigatório, aquele estagiário que é contratado, além de ter a sua bolsa, uma remuneração ali que pode ser em dinheiro, ou aqui ele coloca uma outra forma de contraprestação, às vezes ele, em vez de receber o dinheiro, ele recebe o pagamento da mensalidade lá da faculdade dele, por exemplo. E aí, nesse caso, ele vai receber isso, mas ele também vai receber um auxílio transporte nos casos do estágio que não é obrigatório, tá? Parágrafo 1º. A eventual concessão de benefícios relacionados a transportes, alimentação e saúde, entre outros, não vai caracterizar também o vínculo empregatício. Então, ainda que ele esteja recebendo auxílio transporte, às vezes um vale alimentação, um vale refeição, isso não vai caracterizar vínculo de trabalho, vai continuar sendo um vínculo de estágio, tá? E a Previdência Social? Aqui está lá no parágrafo 2º desse artigo 12.
poderá o educando, ou seja, o estagiário, inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do regime geral de previdência social. Então ele pode facultar, e aí é ele que vai fazer os seus descontos, tá? As férias do estagiário, lá no artigo 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Então, de preferência, essas férias têm que coincidir com as suas férias escolares, né? Porque ele poder descansar tanto dos estudos quanto do seu trabalho, tá? O recesso que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Então aqui ele também vai ser remunerado pelas férias, tá? Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de estágio de duração inferior a 1 ano. Então aquele estagiário que foi contratado apenas por 6 meses, vai se ter um período proporcional a essa prestação de serviço. E a segurança do trabalho, está lá no artigo 14 também da lei de estágio. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio, ou seja, a implementação das regras de segurança do trabalho para o estagiário é de obrigação da empresa contratante. Vai seguir a mesma legislação que a gente já aprendeu aqui no nosso curso sobre a segurança saúde e segurança do trabalho, né, do empregado, vai se explicar também ao estagiário. E a fiscalização do estágio? O estágio ele será fiscalizado para evitar abusos que podem configurar o vínculo trabalhista. Então é para isso que se faz uma fiscalização, para que não haja abusos daquela prestação de um estagiário, fazer com que ele preste serviço como se ele estivesse numa CLT, como se ele tivesse um vínculo trabalhista. E aí tem lá no artigo 15 as regras. A manutenção de estagiários em desconformidade com essa lei caracteriza vínculo de emprego do educando, do estagiário, com a parte concedente, ou seja, com a parte contratante, do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. E aí o parágrafo 1º, a instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo, ou seja, aquela empresa que fizer mais de uma vez esse tipo de manutenção desse estágio em desconformidade com a lei, ficará impedida de receber estagiários por 2 anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente. Então, se instala um processo administrativo, verificou que essa empresa ela é reincidente, já fez esse tipo de conduta mais de uma vez, ela vai ficar 2 anos sem poder contratar estagiários, tá? E o parágrafo 2º, a penalidade que trata o parágrafo 1º, ou seja, esse prazo de 2 anos, limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade. Às vezes é uma empresa bem grande, tem várias filiais, várias agências e foi apenas uma filial que fez isso. Então essa filial que vai ficar proibida e não a empresa de forma macro, né, de uma forma geral. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui então o nosso tema sobre estagiários, né, nossos contratos de estágio. Eu fico aguardando vocês para a nossa próxima aula. Não deixe de seguir nossas redes sociais e até a próxima.